A Grande Depressão, o nazismo e o fascismo. A ascensão econômica do ZEU quadrado preto pequeno. A Europa foi a região mais atingida pela Primeira Guerra quadrado preto pequeno. Os ZEU saíram privilegiados e enriquecidos desse conflito. Quadrado preto pequeno tiveram prestígio por terem participando de forma significativa do conflito e enriquecido porque forneceram armas e alimentos para várias nações europeias. Quadrado preto pequeno. Políticas protecionistas de aumento de impostos para mercadorias estrangeiras, juntamente com os capitais acumulados com a guerra, favoreceram os EUA nos anos que se seguiram, anos felizes. Quadrado preto pequeno. Com um aumento de 64% na produção industrial, período da década de 1920, os EUA se tornaram a maior economia mundial. Quadrado preto pequeno. Por essa razão, os anos 1920 foram conhecidos como anos felizes. Quadrado preto pequeno. Marcados por altos investimentos científicos, uso de novas fontes de energia e a produção em larga escala, justificado o excelente desempenho econômico. Quadrado preto pequeno. A confiança na prosperidade e a força da propaganda que chegavam no lares através do rádio, levaram as pessoas a consumir cada vez mais. Quadrado preto pequeno. Os meios de comunicação de massa ajudavam a dar respaldo ao discurso de que se as pessoas consumissem mais, ajudaria o país a continuar crescendo. Quadrado preto pequeno. Possuir o último modelo de carro, geladeira, rádio, fogão passou a ser o ideal do estilo de vida americano. Quadrado preto pequeno. Esse estilo de vida ficou conhecido como American Way of Life, ou estilo de vida americano. Quadrado preto pequeno. Na década de 1920, a prosperidade da econômica fez crescer o investimento no mercado de ações na Bolsa de Valores. Quadrado preto pequeno. As pessoas compravam as ações e esperavam semanas para então vendê-las com um grande lucro. Quadrado preto pequeno. Empolgados com os lucros, empresários aumentavam os preços das ações de suas empresas. A quebra da Bolsa de Nova York. Quadrado preto pequeno. Com sucessivas altas, no final de década de 1920, o preço das ações já não correspondiam à situação real das empresas. Quadrado preto pequeno. A economia norte-americana mostrava sinais que a levariam a um grande colapso. A Europa já tinha se recuperado da guerra e, como consequências, diminuíram drasticamente as importações de produtos americanos. Quadrado preto pequeno. A busca incontrolável por ações empurrava artificialmente os valores das ações a níveis estratosféricos. Somente em 1928, o crescimento de 50% nas ações negociadas na Bolsa de Valores. Todo esse frenesi especulativo acabou vindo à tona quando se percebeu na iminência do desastre financeiro. Quadrado preto pequeno. No dia 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra, quando as pessoas chegaram para vender suas ações, simplesmente não existia mais ninguém disposto a comprar e os preços das ações despencaram. Quadrado preto pequeno. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York dava início ao período conhecido como a Grande Depressão, 1929 a 1933. Quadrado preto pequeno. Concentração de riquezas nas mãos de poucos.
Em 1929 apenas 13% da população possuía 90% da riqueza nacional, enquanto 21% recebia cerca de $83 por mês quadrado preto pequeno. A crise agrícola com a mecanização e a eletrificação ocorridas no campo. Produzia-se muito mais do que a população tinha capacidade de consumir. Isso gerou prejuízo nos produtores agrícolas que acabavam perdendo suas terras para pagar suas dívidas. Quadrado preto pequeno. Concorrência com a Europa. A partir de 1924 os países da Europa começam a se recuperar e voltaram a produzir o que antes importavam do EUA. Quadrado preto pequeno. Em resumo, a crise se deu por um excesso de produção. Quadrado preto pequeno. A recuperação das economias capitalistas aconteceu lentamente no decorrer da década de 1930. Quadrado preto pequeno. Para tanto, foi de fundamental importância a incorporação das ideias de John Maynard Keynes, que constitui uma importantíssima mudança de política econômica em nível mundial, onde se abandona a ideia do livre mercado em prol da intervenção do Estado na economia. Quadrado preto pequeno. As ideias de Keynes foram adotadas pelo presidente Roosevelt, através de um programa de recuperação econômica, conhecido como New Deal, que afirmava a necessidade do Estado interferir na economia com a finalidade de garantir emprego a todas as pessoas. O New Deal. Quadrado preto pequeno. Entre as medidas tomadas pode-se destacar: quadrado preto pequeno. Regulação das atividades bancárias e garantias dos depósitos efetivados. Quadrado preto pequeno. Aumento dos gastos públicos com construção de obras, finalidade de aumentar os postos de trabalho. Quadrado preto pequeno. Criação de benefícios como o seguro-desemprego, garantias aos idosos e criação da previdência social. Quadrado preto pequeno. Regulação do trabalho, com a proibição do trabalho infantil e limitação da jornada de trabalho para 8 horas. Aumentar os postos de trabalho. Quadrado preto pequeno. Aumento dos salários e fixação dos preços dos produtos. Aumentar a renda e o consumo. Quadrado preto pequeno. Empréstimos aos fazendeiros arruinados. Retomada das atividades econômicas.